Opa, e aí, beleza? O vídeo de hoje tem um conteúdo de certa forma pesado e que devemos ter muito cuidado ao falar sobre. Eu irei contar um pouco da Guerra da Bósnia, lembrando que todas as fontes usadas no vídeo estarão na descrição. Bom, a Guerra da Bósnia foi o conflito que aconteceu entre 1992 e 1995, durante o processo de independência da Iugoslávia. Esse conflito foi o maior na Europa após a Segunda Guerra Mundial e resultou em milhares de mortos. A Guerra da Bósnia também ficou marcada pela política de genocídio promovida pelos sérvios. Esse conflito foi um dos que abalaram os Balcãs durante a década de 1990 e resultou na morte de cerca de 100 mil pessoas. Antes de eu me adentrar na guerra em si, é necessário uma pequena recapitulação da história da Iugoslávia. Esse país surgiu logo após a Primeira Guerra Mundial e foi resultado do movimento nacionalista de sérvios, croatas e eslovenos, que lutaram para se livrar do domínio austríaco. Em 1918 foi criado o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, que, a partir de 1929, transformou-se no Reino da Iugoslávia, um estado multiétnico formado por sérvios, croatas, eslovenos, montenegrinos, bosníacos, albanenses, etc. Esse estado passou por uma fragmentação durante a Segunda Guerra Mundial e foi reunificado na República Socialista Federativa da Iugoslávia. Estava sob a liderança de Josip Broz Tito. Após a Segunda Grande Guerra, o país estava no comando de Tito, que, por meio de um governo autoritário, conseguiu manter a Iugoslávia como uma nação coesa, na qual os nacionalistas estavam subjugados pela autoridade do Estado. Com a morte de Tito em 1980, essa coesão desapareceu e, a partir desse período, a Iugoslávia começou a ruir. O discurso político da década de 1980 na Iugoslávia ficou dominado pelos movimentos nacionalistas. Diferentes povos da região começaram a alinhar seus discursos com questões nacionalistas e a autodeterminação desses povos começou a ganhar força. Impulsionados pelo discurso nacionalista, três grandes nomes surgiram na Iugoslávia, cada qual defendendo a autodeterminação de uma etnia distinta. Bom, agora vai começar a aparecer os nomes difíceis de se falar. Alija Izetbegovic representava os bosníacos, que eram os bósnios muçulmanos. Franjo Tudjman, os croatas. E Slobodan Milosevic, os sérvios. Então, a Guerra da Bósnia, nesse sentido, foi resultado direto da luta desses povos por autoafirmação e por sua defesa de um Estado nacional. Sendo assim, a antiga ideia da existência de um Estado nacional multiétnico começou a perder espaço para a necessidade de fragmentação e de formação de Estados nacionais que representassem cada um desses povos diferentes. Radovan Karadzic foi presidente dos sérvios da Bósnia e um dos grandes opositores da independência da Bósnia. A necessidade por essa autoafirmação reviveu os ressentimentos étnicos que existiam na Iugoslávia. A afirmação das coletividades na Iugoslávia dava-se por meio da cultura, do idioma, da religião, etc. Exatamente pelo fato de que a região havia sido historicamente dominada por estrangeiros. Esses ressentimentos escoravam-se em circunstâncias como o fato de, historicamente, o grupo politicamente hegemônico na região ter sido os sérvios. Isso levou croatas e eslovenos, inicialmente, a exigirem maior representatividade na Iugoslávia. Essa demanda logo transformou-se em desejo de autodeterminação, ou seja, independência. Essa mobilização de eslovenos e croatas criou uma grande tensão na região, sobretudo pelo fato de que os sérvios eram contrários a essa fragmentação. A tensão existia, principalmente, pelo fato de que os sérvios que habitavam a Croácia e a Eslovênia eram sistematicamente contrários à emancipação de ambos os países. O primeiro foco de tensão foi a Eslovênia, nação que se lançou à guerra contra os sérvios em junho de 91. Foi uma guerra que durou pouco tempo, apenas 10 dias, sendo finalizada com a oficialização da independência da Eslovênia. Depois disso, o foco da atenção passou para a Croácia, uma região que possuía um número considerável de sérvios étnicos. A declaração de independência dos croatas aconteceu na mesma data da realizada pelos eslovenos, mas a resistência sérvia na Croácia foi muito maior. Os sérvios da região, apoiados por Slobodan Milosevic, presidente da Sérvia, autoproclamaram a independência da República de Krajina, uma região da Croácia ocupada por uma maioria sérvia.
a qual declarou sua separação da Croácia. Em longo prazo, a situação de Krajina, associada com a declaração de independência croata, levou à guerra entre croatas e sérvios. Por fim, com a independência da Eslovênia consolidada e a dos croatas em andamento, os bósnios viraram-se automaticamente compelidos a se lançarem na mesma jornada, já que perdiam muito da sua força na Iugoslávia com as independências da Eslovênia e Croácia. A situação da Bósnia era mais complexa ainda por ser uma região de maior diversidade étnica. Esse país, como sempre foi um local de grande diversidade étnica, era composto da seguinte maneira: 43,7% da população era bosníaca, 31,4% era sérvia e 17,3% croata. A diversidade étnica da região ainda possui um agravante religioso, pois os bósnios eram muçulmanos, os sérvios ortodoxos e os croatas católicos. Cada um desse grupo possui interesses distintos para a Bósnia, o que era mais um elemento da tensão na região. Os bosníacos lutavam pela sua independência. Os sérvios eram contrários à independência da Bósnia e também eram defensores da formação da Grande Sérvia. Já os croatas defendiam a anexação da região à Croácia, estavam na luta pela sua independência. Os dois grandes nomes por trás dos sérvios eram Slobodan Milošević, presidente da Sérvia, e Radovan Karadzic, presidente dos sérvios na Bósnia. Ambos demonstravam não aceitar a independência defendida pelos bosníacos. A guerra iniciou-se logo quando houve o reconhecimento internacional da independência da Bósnia no dia 6 de abril de 1992. A partir dessa data, as forças sérvias começaram a bombardear a cidade de Sarajevo, capital da Bósnia. O começo do conflito ficou marcado pelo predomínio das forças sérvias, que contavam com todo o aparato militar da antiga Iugoslávia e com o apoio da Rússia. Isso fez com que os sérvios dominassem grande parte do território sérvio, o que permitiu que realizasse uma limpeza étnica em determinadas regiões da Bósnia. Nesses locais, os habitantes eram presos, executados ou expulsos pelos sérvios. Os bosníacos eram os que mais sofriam com essa perseguição. As forças bósnias recuperavam-se ao longo da guerra e, apesar do embargo de armas em toda a Iugoslávia, os bosníacos conseguiram prevalecer sobre os sérvios. Os bosníacos contaram com o apoio das nações muçulmanas que chegaram, inclusive, a enviar soldados para a região. A pressão internacional sobre a Sérvia também contribuiu para sua derrota. A Guerra da Bósnia chegou ao seu fim oficialmente por meio do Acordo de Dayton, assinado em dezembro de 1995. Com o acordo, a guerra cessou-se e a Bósnia e Herzegovina foi dividida em duas repúblicas autônomas, uma para os sérvios étnicos e outra para os croatas e bosníacos. Entre as consequências dessa... Por que tem um avião passando aqui? Entre as consequências dessa guerra podem ser citadas: consolidação da fragmentação da Iugoslávia, também teve a destruição econômica do país, já que toda guerra quebra um país por inteiro. Ressentimentos étnicos e religiosos que permanecem passados mais de 20 anos depois do conflito. Teve a consolidação da independência da Bósnia e Herzegovina, construção de um modelo político na Bósnia de forma a atender às demandas étnicas de croatas, bosníacos e sérvios. Infelizmente também teve milhares de mortos em um processo de genocídio em massa. E também teve a migração de milhares de pessoas, com sérvios mudando-se em peso para a República Srpska. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo histórico. É um conteúdo muito pesado e que se deve ter muito cuidado quando você vai falar sobre ele, porque envolve milhares de vidas que foram ceifadas com essa guerra. Nenhuma guerra por si só é boa. A maioria das coisas que são resolvidas por guerra poderiam ser resolvidas no diálogo, na diplomacia.